Boa tarde. É com imenso prazer que estou mais uma vez aqui no canal para falarmos sobre a santa e bendita Palavra de Deus. Quero ler em Romanos capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, versos 1 ao 6. Claro que aqui o apóstolo São Paulo tomou como exemplo o matrimônio natural. Enquanto viver o marido, a mulher está presa naquela lei do marido, ela não pode ser do outro homem. E aí Paulo diz aqui, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Bem, não vou reler novamente, mas Paulo aplica no sentido da igreja. E nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então, Paulo mostra que nós também temos que ter o primeiro marido morto, para então estarmos com Cristo. E esse primeiro marido é a lei que dominava sobre nós, a lei do pecado. E nós servíamos ao pecado, mas agora, em novidade de espírito, servimos a Cristo. Bem, esta analogia, esta comparação feita pelo apóstolo é lembrada aqui, ou seja, é trazida pelo profeta de Deus, o irmão Brana, aqui na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Eu tenho esse livreto aqui, vou ler um pequeno trecho a partir do parágrafo 36. Possa eu acrescentar a esta mulher graça, possa eu colocá-la na Bíblia, tal como é chamada a Senhora eleita. Por falar nisso, o nosso tema neste momento é geração eleita. Aqui falou da Senhora eleita, Senhora, mulher na Bíblia, aponta para a mulher, aponta para a igreja, quero dizer. E o nosso tema é geração eleita, baseado na escritura de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, que lerei daqui a pouco. Mas vamos seguir aqui, o que o profeta diz. Eu iniciei o parágrafo 36. Possa eu acrescentar a esta mulher graça. Claro, esta mulher é a igreja, né? A igreja noiva. Possa eu colocá-la na Bíblia tal como é chamada a Senhora eleita, esta senhorita, graça da qual vou falar. Vocês sabem, a Bíblia declara, diz, a Senhora eleita. Se vocês notarem, eleita, entre aspas, vem da palavra senhora, escolhida, também entre aspas. Uma dama foi escolhida dentre todo o resto das demais, como uma virgem trazida ao corpo de Deus na terra. Ela foi uma mulher escolhida. Reticências. Deus escolheu a Maria, e Deus tem escolhido também uma senhora eleita, a qual é sua noiva. Veja que não precisa interpretar, Deus é o seu próprio intérprete, né? Ela é escolhida. Eu espero que nós sejamos membros disso esta noite, através do mundo, ou melhor, através da nação. Bem, como o profeta está aqui pregando em conexão telefônica, já você vai ver aqui no parágrafo 40, que ele está pregando para a sua congregação presente, né, um culto presencial,
mas devido à conexão, isso está indo para todo o país. O profeta disse aqui, primeiramente, que eu espero que nós sejamos membros disso, né? Através do mundo. Depois ele corrige, fala, não, através da nação. E estou explicando aqui para não ficar nenhum mal entendido. Ah, então isso aqui é estendido só à nação americana, onde estava sendo pregada esta mensagem? Não. A todo mundo. Aqui, onde você está agora, essa mensagem é estendida até você também. Ela te contempla. Daqui a pouquinho, aguarde o parágrafo 40, que você vai ver que o profeta vai falar aqui. Através do mundo, ou melhor, através da nação. Agora, parágrafo 37. A ilustração aqui mostrando a relação da noiva para com Cristo, a Senhora eleita, e como ela seria levada a Ele, de onde ela viria e como ela seria trazida a Ele. A igreja aqui, na ilustração que temos em vista, está ilustrada por uma mulher, a qual sempre é um tipo, virando a página aqui, é um tipo da igreja. Então veja que não é a opinião do pastor Pedro, que a mulher é tipo da igreja. O profeta disse aqui, se você crê no profeta, então você só tem que dizer amém, pontuar com amém, porque é a palavra de Deus revelada. Porque a igreja é considerada a noiva, e ela é a noiva do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Parágrafo 38. Sempre se você observe as condições e a conduta das mulheres, e você verá onde a igreja está. Agora, algumas dessas observações podem parecer estranhas a alguns de vocês, mas isto é complemento para a mensagem que eu tenho do Senhor, que eu estou tratando de levar às pessoas. Vem, observem as coisas no natural, como estão sucedendo, natural. E observe isto. Isto ocorre verdadeiramente com o espiritual também. Agora o 39. Agora, se vocês observarem a conduta das mulheres no mundo hoje, observem a conduta da igreja mundana hoje. Simplesmente observe naturalmente agora. Há também a conduta da noiva espiritual. Sim, então as mulheres que servem ao mundo são tipos da igreja mundana, a igreja que também serve ao mundo. Professa ser uma igreja de Cristo, mas na verdade serve ao mundo. O profeta diz aqui, mas também há a conduta da noiva espiritual, a igreja. Vem, observe isso também, porque a natural, quer dizer, a igreja natural, assim chamada, clama ser a noiva. Agora, parágrafo 40. Agora, por favor, permitam-me falar de novo a assembleia local. Certo. Então, agora o profeta dirige sua palavra, embora está sendo gravado, né? Estava sendo gravado e veio a ser esse livrete que está aqui. Mas ele diz, agora permita falar à assembleia local. Não se sintam mal agora. Eu estou falando a todos vocês do país. O que eu creio da Senhora eleita. Então, se acontecer de haver ministros aqui dentro que não estejam de acordo, bem, simplesmente fiquem sossegados por um momentinho. Bem, eu li do parágrafo 36 ao 40 e, na verdade, eu teria que ler até aos 50. Eu teria que ler mais 10 parágrafos aqui pela frente para termos um contexto melhor sobre este assunto, mas eu vou parar aqui no 40. Não pretendo que este vídeo fique longo demais e posso contemplar o assunto depois, né, numa outra tomada. Mas, então você viu aqui o profeta falando para a igreja local, mas em conexão e, claro, isso estava sendo gravado e veio a ser traduzido para a língua portuguesa, impresso nesses folhetos, nesse caso, esse aqui pelos irmãos da palavra original, né? Já mostrei aqui, inclusive essa capa. E quero ler agora em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, onde as escrituras dizem assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Muito bem, que não é nem um paralelo, isso aqui é continuidade, né? Paralelo corre lado a lado, isso aqui não corre lado a lado, isso aqui corre continuidade das Sagradas Escrituras. Vós que não eram chamado povo, claro, os gentios, né? Então fala-se da noiva gentia. Sabemos que Jesus veio para o que era seus na primeira vinda, os seus não receberam, e aqueles ramos naturais, que são os judeus, foram cortados para que eu e você pudéssemos ser enxertados ali. E então Jesus está tratando agora com a sua noiva eleita, a senhora eleita, de 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 13. Eu tomaria muito tempo para ler, mas você pode tomar essas escrituras que eu estou citando. Segunda carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao 13. João vai escrever a senhora eleita, que é novamente a igreja de Jesus Cristo. Bem, dentro deste assunto, eu quero falar para você que existe uma geração eleita, conforme lemos agora aqui em 1 Pedro 2, 9 e 10. Então, tendo uma geração eleita, que isso recai sobre a noiva eleita, então os eleitos não são enganados. Eu quero conectar isso com São Mateus, capítulo 24, verso 24, onde diz que surgirão falsos ungidos. Deixa eu tomar aqui nas escrituras, isso vai ficar assim bem claro, eu poderia citar de cor, mas eu sinto que é melhor eu tomar aqui das escrituras. São Mateus 24, versículo 24, eu tenho tomado assim um bom tempo em outros vídeos, falando também sobre este assunto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu tenho aqui também comigo a Bíblia King James. O profeta usava muito essa versão também. Na King James, Mateus 24, 24, só vai substituir a palavra escolhidos por eleitos. E então, só para você ver que estou falando de geração eleita, e isso está respaldado, né? Tomando aqui duas traduções de escrituras. Então você pode sentir que o assunto é sério, está sendo tratado a sério. Está aqui, São Mateus, capítulo 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Então, você lê eleitos e lê escolhidos nas duas versões das Sagradas Escrituras. Bem, então se você é um eleito, você é um escolhido. Se somos a geração escolhida, somos a geração eleita. Agora, eleita como? Pela fé. E não é possível enganar o eleito. Sei que há pessoas correndo para cima, para baixo, e telefone, e preocupação. E se nós formos enganados pelos pastores das virgens nécias? Não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Se você é um eleito, se você é uma eleita de Deus, você não será enganada. Você não será enganado. E quero dizer para você, este vídeo nós já estamos caminhando para o seu encerramento, mas eu vou mostrar aqui, não vou ler, mas em Gênesis capítulo 18, basta lermos os primeiros 3 versículos de Gênesis 18, para termos uma ideia já, que ali Abraão, ou seja, a Terra, o planeta Terra recebeu a visitação divina. Deus desceu à Terra naquela ocasião, e ele não desceu sozinho, ele desceu acompanhado de 2 anjos. Então, 3 homens, 3 figuras humanas chegaram à tenda de Abraão. E então o profeta diz assim, claro, está nas escrituras, Abraão disse, meu Senhor. Abraão não era trinitariano, Abraão era monoteísta, ele cria na existência de um único Deus. Então, mesmo ele vendo 3 figuras humanas, chegando ali, ele disse, meu Senhor, para um deles, que realmente era o Senhor, é Elohim. Então, e os outros 2? Anjos que desceram, mensageiros que desceram com Elohim. Então, não são anjos de Satanás, não são anjos do mal. E o profeta Imam Brana aplica, eu não tenho tempo aqui neste vídeo para tomar
tomar todas os apontamentos do profeta, mas Elohim, o profeta diz, aquela cena se repete nos dias de hoje, como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias em que o Filho do Homem for revelado, em que o Filho do Homem há de se manifestar. E o profeta aponta que esta mensagem que estamos anunciando é a mensagem de Elohim. Eu fui imprimir aqui, saíram duas fotos do profeta, né? Mas é a mesma foto. Essa foto foi tirada em 1950 e com a coluna de fogo aqui, sobre a cabeça do profeta. Certo? Então, o ministério de Elohim daquele tempo, hoje repete-se nesta mensagem. E mais uma vez Elohim, na forma de Espírito Santo, é claro, desce e usam a carne humana como software e hardware. Deus, a parte espírito, desce e usa uma parte corpo. Eu quis passar para você sobre espírito e corpo. Então Deus usou um ministério profético, Ele mesmo enviou um mensageiro profético e usou para trazer o ministério de Elohim à geração eleita. Então por isso a geração eleita não pode ser enganada, porque Elohim mesmo vem e trabalha instruindo esta geração eleita. E os outros dois anjos? O profeta aponta exaustivamente, repetidas vezes nas suas mensagens, que Billy Graham, creio que dá para você ver aqui, eu tenho aqui essa foto, Billy Graham é um servo de Deus, não é um servo do diabo, é um servo de Deus. E enquanto Elohim ficou na tenda com Abraão, ali nos Carvalhais de Manre, lá em Gênesis 18, eu tenho que citar isso para poder tomar os tipos, porque o Antigo Testamento é tipo, é sombra para o Novo. E então, na pessoa de Billy Graham, Deus estava também descendo à terra e levando uma mensagem até Sodoma e Gomorra. E então a classe denominacional, que não tem compatibilidade com o nível da mensagem de Elohim, que fala com Abraão nos Carvalhais de Manre, mas eles são pessoas que temem a Deus de alguma forma e têm que ter a sua chance. Então, Deus usa Billy Graham nesses últimos dias para levar a mensagem aos denominacionais. E tem também uma outra classe, os pentecostais, que são pessoas que valorizam os dons e tem uma classe de mensagem específica para eles. Deus usa também um outro mensageiro, usa Oral Roberts. E eu tenho aqui estas fotos apenas para que você tenha uma ideia, mas você pode pesquisar na internet e você encontra melhor sobre esses homens de Deus. Bem, então eu não tenho tempo para ler assim tantas outras citações, mas há níveis no céu. E depois do arrebatamento da igreja, no milênio, é matéria para ser contemplada num outro vídeo, é claro, porque é um assunto bastante vasto, mas Deus terá a sua noiva, a geração eleita que é salva especialmente, uma salvação especial. Jesus busca ela através do arrebatamento. E as outras pessoas que estarão não via arrebatamento, mas por outras vias, pois haverá julgamento, e esse julgamento, um julgamento condena ou absolve. Então, sendo um julgamento, pessoas serão condenadas, é claro, serão condenadas sim, mas pessoas também serão absolvidas. E então aqueles que não serão condenados, aquelas pessoas que serão salvas, mas não foram através do arrebatamento, ou seja, não são a noiva do Senhor Jesus Cristo, então elas também estarão ali, terão vida eterna, porém numa categoria diferenciada. E como eu já disse, o objetivo desse vídeo não é esgotar o assunto, né? É impossível um ser humano esgotar esses assuntos. Mas eu quero trazer, sim, encontrei aqui, parágrafo 38, inclusive vou encerrar com esse parágrafo. Parágrafo 38, mensagem perguntas e respostas. Aqui não diz o número, só perguntas e respostas. O profeta diz assim: e então eu posso provar que existem níveis no céu, que nem todos estarão no mesmo pé de igualdade, mas terão usualmente vida eterna. Porém, a Bíblia diz que os reis da terra trarão honra e glória
Apocalipse 22. Trarão honra e glória para a cidade. Isto prova que haverá reis na nova terra, reis e governantes. Jesus disse aos seus discípulos, eles disseram, o que nós teremos depois de deixar pai, mãe e tudo mais para te seguir? Ele disse, em verdade vos digo que vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel naquele dia. Vejam, é um sistema terreno que está vindo e que terá supremacia sobre tudo. Ali eles não terão pecado, mas ainda assim haverá governantes e assim por diante nas cidades quando tudo for conduzido no caminho da vida eterna. Muito bem, precioso ouvinte, preciosa ouvinte, irmão, irmã, parágrafo 38, né, mensagem de perguntas e respostas, você viu, é uma matéria que precisa entrar especificamente nela, e há bons pregadores, ensinadores que já falam este assunto, mesmo porque é a mensagem do profeta. Qualquer um que é leitor, que é estudante das mensagens, já passou ou passará por esses ensinamentos do profeta. E então, não se preocupe, não entre em problemas, em atrito com ninguém. Estamos em uma guerra, mas é uma guerra não contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, continue amando seu irmão, amando sua irmã, e vamos em frente. E Jesus prometeu, e Ele é fiel para cumprir, que Ele não deixa os seus eleitos, as suas eleitas, serem enganadas. Que Deus te abençoe e até nossa próxima oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo.